sejam bem-vindos nossos novos seguidores, professores de redação, corrigindo as provas do Enem, que vieram aqui só para saber, afinal, o que é essa tal de cinematologia que tantos estudantes citaram na redação. Pois é, o tema do Enem 2019, que pegou a galerinha de surpresa, com certeza foi molezinha, mamão com açúcar, melzinho na chupeta para os nossos amados seguidores. Um belíssimo e importante tema que traz uma reflexão sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para quem acompanhou o primeiro episódio dessa temporada do nosso podcast, a nota 1000 já tá garantida. Lá a gente cantou a bola e falamos sobre acessibilidade, além de dublagem, traduções e muita nostalgia. A gente vai deixar o link aqui desse podcast na descrição do vídeo para quem quiser ouvir depois, tá? Então vamos aproveitar o embalo e falar um pouco da história dessa arte que a gente tanto ama. A história do cinema aqui no Brasil teve início um ano após a primeira exibição de imagens por um aparelho inovador na França, o cinematógrafo. Aliás, um dos textos de apoio da redação do Enem 2019 mencionou os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, creditados como os criadores desse aparelho, mas a história por trás desse título é bem curiosa. Segundo alguns historiadores, Léon Bully é o verdadeiro precursor da história do cinema. Isso porque em 1892 ele criou um dispositivo capaz de realizar captação e projeção de imagens e requereu a patente, mas Bully não conseguiu pagar pelo direito de uso e foi aí que os Lumière, herdeiros da Usine Lumière, uma fabricante de películas fotográficas, pagaram pela patente do aparelho, levando todo o crédito pela criação. Mas, na verdade, foi George Méliès, também citado no texto, o pioneiro do uso do cinematógrafo para projeção de curtas, pois os irmãos acreditavam que o aparelho deveria ser utilizado apenas para fins científicos. Que nomes estranhos, não? Esses nomes franceses. Ah, gente, desculpa se eu falei errado, porque eu não falo francês fluente. Acredite, as primeiras imagens eram mais ou menos como histories de Instagram. Imagens da praia, vai e vem das ondas, multidões, prédios, flores, céus. Méliès prosseguiu com sua produção, com as suas produções, e antes de chegar ao aclamado Le Voyage de la Lune, Méliès filmou Le Manuel du Diable, um curta com 2 minutos de duração que deixou o pessoal lá em pânico. Era apenas um experimento, mas acabou sendo o primeiro filme de terror da história. No Brasil, o cinematógrafo só chegou em 1896 para um evento que alcançou apenas a elite carioca, pois os ingressos eram extremamente caros, o que, convenhamos, não mudou muito nesses 100 e tantos anos de cinema no Brasil, O preço médio do ingresso no país aumenta a cada ano e mesmo para os contemplados da meia entrada, o custo ainda pesa no bolso, tornando o cinema uma diversão quase inacessível para boa parte dos brasileiros. Também aproveitando dados de outro texto de apoio no Enem, que apresentava dados sobre o percentual de pessoas que frequentam salas de cinema, podemos ver que, em comparação, o consumo de filmes pela TV é bem maior. Podemos destacar 2 pontos importantes que justificam esse resultado. O primeiro é que a falta de cinemas é uma realidade em muitos lugares. Mesmo fechando o ano de 2018 com um número recorde de cinemas, o Brasil concentra quase 43% de salas no eixo Rio-São Paulo. Muitas pessoas precisam viajar para cidades vizinhas para ir ao cinema e muitas vezes não conseguem assistir aos filmes que gostariam, porque os filmes em cartaz são bem limitados. Outro fator, como já falamos, é o preço dos ingressos. Com mais da metade da população brasileira recebendo menos de um salário mínimo, uma ida ao cinema pode custar o almoço ou a janta. Por isso, o incentivo à cultura com mostras gratuitas de cinema são importantíssimas para a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vocês não acham? Então, como agora vocês já sabem que
tudo começou com os curtas-metragens? Vamos deixar aqui algumas dicas de curtas bem legais para vocês conferirem. Um curta de animação que você já deve ter visto no cinema é Luxo Jr., aquele da lumináriazinha que ficou famosa por se tornar a mascote da Pixar. Com apenas 2 minutinhos de duração, a produção foi historicamente importante e a primeira em computação gráfica a ser indicada ao Oscar. Um marco para a empresa e para o mundo da animação. Interessante ver como objetos inanimados, sem rosto ou fisionomia, são capazes de transmitir perfeitamente sentimentos humanos. Um curta brasileiro muito queridinho é Eu Não Quero Voltar Sozinho, que em 17 minutos mostra de forma muito leve, simples e muito bonita a descoberta do amor de um adolescente cego, levantando temas importantes como homossexualidade, adolescência e necessidades especiais. Com 12 minutinhos de duração, A Casa de Pequenos Cubinhos é considerado por muitos um dos melhores curtas de animação de todos os tempos. Em uma cidade onde a água vai subindo constantemente, um senhorzinho precisa construir novos andares de sua casa para conseguir ficar acima do nível da água. Sozinho, ele segue sua rotina, levantando tijolo por tijolo, enquanto revive seu passado e suas lembranças. Uma animação sem diálogos, mas que emociona e ainda levanta a questão do aquecimento global. Se você se pergunta se um filme é capaz de te fazer sorrir, se emocionar e chorar em menos de 6 minutos, a resposta é Backstory. Com roteiro e fotografia impressionantes, o filme é tocante e com certeza muito marcante na sua forma de retratar o tempo, as memórias e a fragilidade da vida. Não é à toa que o curta-metragem ganhou tantos prêmios. É imperdível. E para fechar, precisamos falar de Ilha das Flores, eleito o melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos na votação feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema e considerado pela crítica europeia como um dos 100 mais importantes curtas do século XX. O filme trata de uma forma bastante didática sobre a triste realidade da desigualdade social gerada pela sociedade do consumo. Mas e aí? Sobre a redação, né? Você acha que você se sairia bem com o tema do Enem? Você que fez a prova, como você acha que você foi? Lembrou da cinematologia durante a redação? Conta pra gente aqui nos comentários. E se tiver indicação de curtas-metragem pra falar pra gente, sabe? Pra indicar, pode deixar aqui nos comentários também. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo que ajuda o canal. E se inscreve se você não for inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.